O Visionary Monster de hoje expressa-se por via da escrita e já produziu textos para alguns dos conteúdos originais da Bug in Media. Apresento-vos João Valente, versátil autor que tanto escreve livros como guiões para anúncios de TV, programas de entretenimento ou planos de marketing digital. Olá João, obrigado por teres aceitado vir ao Visionary Monsters. Olá Bruno, obrigado pelo convite. Gostaste do convite? Foi fixe. Foi fixe. Ok, então vou começar por te colocar a primeira questão. Queria perceber como é que, se as habilitações que tu tens, tenho que vir aqui à minha cabo, Relações Internacionais, e és também mestre em Estudos Políticos e Administrativos Europeus. Sim. Eram as habilitações que tu sonhavas ter em pequenino? Não. Então como é que chegaste aqui? Pá, calhou. Calhou. Eu ainda hoje não sei muito bem o que é fazer quando for grande, e eu estive em gestão, fui mudando e pá, na verdade tinha pá, aí 21, 22 anos e inscrevi-me em Relações Internacionais porque gostava do currículo. Estive a ver o que é que era o currículo e pensei, eu tenho que acabar um curso para os meus pais ficarem mais ou menos sossegados e depois logo vejo o que é fazer, e a razão foi essa. Foi só essa? Foi só fazer isso? Uma coisa e depois logo se vê. Mas correu bem o curso de Relações Internacionais? Correu. Eu sempre fui bom aluno, sempre tive boas notas, correu bem, mas correu para a minha vida, sobretudo uma coisa, um curso de Relações Internacionais, eu não sei, eu tirei o curso há 20 anos, não sei como é que é agora, portanto posso estar a ser injusto, mas quando eu tirei o curso, tu não aprendias nada, na verdade, a fundo, mas aprendias um bocadinho de tudo, desde matemática a línguas, a antropologia, a comunicação, até engenharia. Estou a exagerar, mas aprendias um bocadinho de tudo. E, portanto, isso dá-te uma certa bagagem depois para hoje em dia, em que nós, na verdade, temos que saber um bocadinho de tudo e vamos tendo várias profissões ao longo da vida. Eu acho que foi uma base boa para isso. Foi uma base boa para a tua criatividade agora, sim, na escrita, na tua métier atual? Sim, porque hoje em dia eu acho que escrever é mais do que escrever bem, estilisticamente, literariamente. Tu tens que saber o que é que se está a passar no mundo, tens que saber ler as pessoas e sobretudo numa área do marketing, da publicidade, da criatividade, dos média por aí fora, tens que conseguir ir perceber o que é que se está a passar. E isto ajuda muito a ter essas bases. Sim. A ter essas bases. Então, e conta-nos aqui um bocadinho o teu percurso, precisamente na escrita, desde a revista Prémio, por exemplo. Sim. Eu acabei o curso e tive uma oportunidade de ir estudar para o estrangeiro. Foi uma oportunidade muito boa porque eu consegui uma bolsa para ir para o Colégio da Europa e estudar com tudo pago. Não paguei nada. Portanto, foi uma bela oportunidade. E depois aquilo foi assim tudo muito de seguido, o curso e este mestrado e por aí fora. E quando vim, andei à procura, coisa normal, vais ao Expresso, na altura, os anúncios do Expresso, o que é que há, e mandei uma data de coisas e chamaram para uma revista de economia que ia ser lançada em Portugal. E eu cheguei lá, não havia redação, era no António Augusto Aguiar, um andar com uma secretária no meio, era o que havia. E o desafio de fazer uma coisa do zero é sempre giro. E então foi assim que entrei no jornalismo, que nunca na vida me tinha passado pela cabeça, mas lá está. Foi assim que começaste? Ia escrevendo, continuava a escrever. Uhum. E depois... Não comecei a escrever aí, eu sempre escrevi desde miúdo. Uhum. Eu lembro-me que a primeira coisa mais ou menos remunerada que tive foi os Reto Altejo. Essa banda mítica dos anos 90 lançaram um álbum, eu sei de cor por causa disto, que se chamava Histórias de Amor e Mar. E eu acho que era a Antena 3, qualquer coisa, aquilo era em conjunto com o Portugal Radical, tinhas que escrever uma história de amor e mar e ganhavas uma bicicleta, mas uma bicicleta daquelas upa-upa, Portugal Radical, para andar aí e tal. Eu escrevi, ganhei, vendi a bicicleta e fui para Paris de férias e portanto foi a minha primeira coisa remunerada. E eu era adolescente na altura. Isto para dizer que sempre escrevi, foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E se calhar por isso é que também ia escolhendo empregos que me permitiam continuar a escrever em detrimento de outras ofertas que não eram tão interessantes. Mas então a escrita criativa apareceu mais tarde também? Sim. Histórias e por aí fora, mesmo que não escrevi, ia pensando. A parte mais criativa foi posteriormente
com o jornalismo económico, pá, é uma coisa mais árida, mais estéril, mas tu vais conhecendo as pessoas, vais conhecendo, tendo outros contactos, olha, não queres experimentar? E foi assim uma coisa mais orgânica que foi acontecendo. Muito bem. E és daqueles que vira ermita para escrever e se isola do mundo e de todos, ou até aprecia aquele regabof familiar? O regabof não ajuda a escrever, é complicado. Não sei como é que alguém consegue. O regabof, seja familiar ou na rua, o que é que seja, é muito a base para o que tu escreves, acho eu, porque tu tens que estar a ver. Estás no meio de um jogo de futebol, pá, estás a ver a reação das pessoas, como é que as pessoas se comportam, como é que é. Estás aqui, vais percebendo como é que isto, as dinâmicas e na família a mesma coisa. Escrever não, o ato de escrita é um ato solitário, acho eu, sempre, e com pouco barulho, nem que seja pôr uns fones para não ouvir o que se está a passar à volta. Mas o antes da escrita, que na verdade é onde tu vais buscar as bases todas para uma história, seja ela grande ou pequena, ou 10 segundos, é no dia-a-dia. Eu escrevo sobre o dia-a-dia, sempre escrevi sobre o dia-a-dia, seja um anúncio, seja uma websérie, ou o que é que seja, é o dia-a-dia, e portanto aí sim vou buscar. Muito bem, é nessa observação que fazes e também nesta minha observação sobre o que acabaste de ser que lanço o conjunto de perguntas rápidas. Vamos a isso. Valente! Força. Vai de peito cheio, sem medo. Não tenho medo. Não tens medo. É verdade que malta de letras odeia contas? É, mas eu não sou de letras, vai. Não és de letras? Pois, então divide lá 1001 pelo número 13 milhões e 43. É menor que 1. Oh, boa, vá, mas eu estava a brincar. Divide antes 1001 por 341. Esquece. É quase 3. Já percebi. Preferes escrever um livro ou um programa de TV? Era sob pressão. Epá, não se pergunta qual é o filho que a gente gosta mais. Muito bem. Uma websérie ou um anúncio televisivo? Websérie. The Empire era a banda que querias ser? É frustração no papel. Muito bem. Preferes fazer um plano de marketing digital ou imaginar o enredo do teu próximo romance? O enredo do próximo romance. Desenvolver livremente ou ter limites bem definidos? Limites. Lidar com uma editora, uma agência ou com uma produtora? Uma produtora. Com Posso quem te elaborar? das... Diz? Posso elaborar. Queres elaborar? Se quiseres. Então elabora lá. Uma editora é complicado porque uma agência diz-te o que é que tens que fazer à partida. Uma editora diz-te o que é que tens que fazer depois de teres feito o trabalho e diz-te não, a gente afinal isto aqui não pode ser, só vais ter que reescrever 300 páginas. É mais complicado. Uma produtora é fixe, é mais Equilibrado. equilibrado. E com quem te dás melhor? Um revisor ou um realizador? Eu nunca me dei com realizador, não sei. E na pandemia, criaste bué ou criaste bebês? Estiveste bem, até te safaste, ficaste ali, mas até foi. Pá, só comprar. É adrenalina. Adrenalina. Sou, pá, é o que sai. Depois, e porque é que eu fui dizer isto? Mas pronto, agora já está. Eu acho que ficou bem patente em câmara aqui a adrenalina toda que estavas a sentir. Pergunto-te sobre projetos que desenvolvemos em conjunto, como por exemplo o Correio Matutino. Estavas à espera do alcance geográfico que alcançou? Epá, não. Não estava. Ninguém estava. Aliás, foi foi razoável em Portugal, na verdade. E depois, de repente, reparamos que a língua portuguesa é do caraças. É o que eu posso dizer. Pelo menos une-nos isso. E perceber que há pessoas tão longe que acharam piada aquilo, acho que foi muito fixe. Mas não estava de todo. Acho que ninguém estava. Pois não, também acho que não. Acho que foi giro escrever aquilo e foi ver o projeto evoluir. Sim, até porque nós começámos, foi um projeto, também um crescimento orgânico. Nós começámos com uma ideia e fazes um episódio, e fazes 2, e fazes 3, e a cada episódio vamos juntando uma coisa, e aquilo ao fim de 2 temporadas era um conceito. E não começou assim, portanto isso também acaba por ser muito engraçado de ir fazendo. E também é muito engraçado. Eu gosto muito de ter sido um conceito colaborativo. Não era um projeto de uma pessoa. E aquilo funcionou como um projeto de várias pessoas. Quem escrevia, quem realizava, os atores. O resultado final era claramente um conjunto disto tudo. Sim. E gostavas de que se calhar continuasse. Podíamos reinventar a coisa. A história podia ir para o outro lado. Eu acho que sim, aliás. Há imensas hipóteses para continuar de spin-offs, continuar a história.
Aquilo tinha riqueza, a verdade é essa, tinha textura, tinha riqueza, tinha Textura e riqueza. tinha substrato. Sim, nós acho que nos divertimos muito a escrever aquilo e a imaginar todo o mundo de coisas que nós sabemos que imaginámos e que discutimos com a equipa, e de facto foi muito colaborativo. E se calhar um dia ainda aparece por aí. Por que não? Achas que este tipo de produções acaba por distorcer a visão do autor? Se calhar não tanto neste concreto, pelo que acabaste de responder, mas isto acontece, não é? Quando um autor de programas audiovisuais depois vê a coisa. Duas coisas. Primeiro, acontece de certeza. Segundo, isso não é necessariamente uma coisa má. Eu não tenho problema nenhum com isso. À partida, acho que é uma coisa porreira, e que acrescenta. Nós, na verdade, quando escrevemos um texto, balizamos algumas coisas. Nós, a partir do momento em que pomos o ponto final na história, a nossa intervenção acaba. Depois o leitor é que vai imaginar tudo. Quando é uma coisa filmada, a gente oferece um texto, mas depois há uma data de outras camadas. É a mesma coisa que a pessoa que diz: não, os tijolos são cor-de-rosa, a casa tem que ser cor-de-rosa. Não, exatamente. Aquilo é construído por muita gente e toda a gente depois acrescenta qualquer coisa. Faz parte do input criativo depois que faz... Melhorar. Sim, o texto fica sempre melhor. Fica sempre melhor, acho eu. Eu pergunto isso porque às vezes eu acho que em todas as fases do processo criativo, seja num storyboard, seja num texto, há que saber lidar com... Não temos que ficar melindrados porque alguém alterou e tornou também sua. E já agora deixa-me só acrescentar uma coisa. Estavas a falar sobre o Correio Matutino. E quando eu disse que aquilo foi um crescimento e foi uma aprendizagem, foi muito orgânico, também era por isso. É que eu senti isso. Escrevias um texto, depois vias os episódios. Quando escrevias o texto para episódios seguintes, não ias escrever da mesma maneira, porque já tinhas aprendido com o resultado do episódio 4, 5 e 6. E quando ias escrever o 7, já era em função do resultado visual. Exatamente. E, portanto, tu próprio aprendias a escrever com o que outras pessoas... Sim, ia-se afinando a coisa, ia-se fazendo sempre essa melhoria. Tu achas que a produção audiovisual, o tecido da produção audiovisual, acompanha a qualidade dos textos nacionais? Eu não sou a melhor pessoa para responder a isso, porque não... Como opinião. Mas como opinião, acho que não, para as duas coisas, porque a qualidade dos textos nacionais é uma coisa muito discutível. Há textos maus, e há muitos textos maus. Se calhar escritos por... eu sou irrelevante no meio disto, mas há muitos textos maus. Eu às vezes vou no carro e ouço anúncios na rádio. Nem percebo o que é que quiseram. E portanto, dizer parece que os textos são bons e que depois o audiovisual é que não acompanha. Acho que há textos bons e há textos maus. E acho que o audiovisual, em geral, também tem que se esforçar um bocadinho mais para ser, para ser fixe. Há muito espaço para melhorar nas duas coisas. A verdade é essa. Faz tudo parte do mesmo habitat. Sim, porque o resultado final tu não consegues... É um bolo, aquilo... A farinha pode ser muito boa. Se o açúcar não presta, o bolo sai uma porcaria. E, portanto... Fica a nota dos dotes de cozinheiro. Tu que foste diretor de criatividade, como é que vês a injeção de novos talentos aqui, obviamente, no mundo da escrita? Na escrita? Sim, no nosso mercado atual. Difícil. Quem está, gosta de estar e, portanto, não aprecia dividir palco. E aqui estou a falar de tudo. Sim. Desde publicidade, literatura. A minha opinião, posso estar errado, mas é o que eu acho. E quem entra tem muita dificuldade, porque dão-lhes trabalhos pouco criativos e que aprendem pouco. É uma coisa muito... E depois, já agora, outra coisa, que é a velocidade. As equipas são pequenas. Há pouco dinheiro, a verdade é essa, somos um país pobre, há pouco dinheiro, e a velocidade em que se tem que debitar coisas e acertar e não sei o quê, faz com que, inevitavelmente, a qualidade seja menor. Por muito boas que as pessoas sejam, se têm que fazer trabalhos enormes e muito numerosos, obviamente a qualidade não vai ser espetacular. É impossível. Mas em termos de base, em termos de formação, achas que é boa? Formação? Eu nunca tive aulas com o Adriano Moreira, mas era o professor titular que tinha todo o corpo era muito baseado naquilo que ele achava que devia ser uma universidade. Ele tinha uma frase que eu acho que era muito importante, que é: uma licenciatura é uma licença para continuar a estudar. Tu, quando acabas uma licenciatura, é como tirar a carta de condução. Não sabes conduzir. Deixam-te ir para a estrada e continuar a partir daí. E a formação de base é muito por aí. Nós temos uma formação de base muitas vezes e por isso é que eu acho que o meu curso foi fixe, muito concentrada numa área, mas depois a gente não vai aprendendo as outras e continuar a
A formação pode ser muito boa, mas aquilo esvai-se num instante e quanto mais alargado for o nosso horizonte, mais preparados estamos para responder a isso. Por isso, não sei se é boa, se é má, mas mais importante do que a formação que tivemos é o que vamos continuar a investir no futuro. Acho que é importante. Muito bem. Queria te perguntar que ferramentas é que podiam ser disponibilizadas para criar então esses caminhos e se a formação não é má, mas depois temos que continuar a investir na nossa formação, mas depois não há oportunidades, estou a ver aqui um dead end, não é? Estou a ver aqui um caminho... Mas se calhar por isso é que não há grande indústria. Pois. Que indústria é que há a este nível em Portugal? De guionismo, de técnicos. Tu fazes um filme e se aquela equipa, que é uma coisa que eu não domino no cinema, mas a ideia que me dá é, faz um filme e aquela equipa tem trabalho daqui a 2 anos, o que se investiu naquele filme acabou. Não, ao passo que tu, em Espanha e nos Estados Unidos, mercados que tenham uma produção audiovisual grande, tu estás constantemente a trabalhar. E essa constância no trabalho, acho que aperfeiçoa depois o teu sem dúvida, trabalho aliás, a todos os níveis. Foi recentemente anunciado, não sei se é 1.4 ou 1.7 bilhões de euros aqui ao lado, em Espanha, precisamente para a produção audiovisual e cinematográfica. E depois dizem, isto não presta. Como é que pode prestar? Ou isto é muito bom, sim. E as pessoas que fizeram um trabalho muito bom, daqui a quanto tempo é que vão voltar a trabalhar em cinema, televisão, net, o que for? Quando é que voltam a trabalhar? Com um trabalho para continuar a melhorar. Mas se calhar achas que devia ser só o Estado, como aqui ao lado na nossa... Não, também no privado. Não, privado. O privado. Tem que ser tudo. Porque o Estado tem que ajudar, mas não pode ser o motor, acho eu. E chegou então mais um momento de nos mostrares os teus skills, se estiveres disponível para mostrar como é que se faz o storytelling hoje em dia. Como é que se faz? Do princípio ao fim? Já estou só desafio. Uma coisa já preparada. Estás pronto? Bom, vão surgir 3 palavras no ecrã e tens 10 segundos para criar um título. Se quiseres desenvolver e criar uma sinopse, à vontade. Com base no que as palavras que aparecem te inspirarem. Claro. Vai ser sempre um lugar, um objeto e uma personagem. Estás pronto? Tá, claro. Ali. Situação 1. Savana africana, um alguidar vazio, o objeto, e um britânico imperialista com sede. Isto na verdade é uma interpretação do nihilismo, mas no século XIX, naquela coisa ainda colonial, e há aqui uma série, isto tem imensas leituras, em que temos um soldado inglês completamente sozinho no meio da África, já não consegue fazer nada, está cheio de sede, e chega e olha, e o que é que encontra? Um alguidar, vê ao longe, vai a correr, pensa, estou cheio de sede e finalmente vou poder beber água, chega lá, está vazio. E isto não é mais do que os europeus fizeram à África, meu. Esvaziaram aquilo. Brutal. Aqui na situação 2 temos aqui o Pinhal de Leiria, o objeto é pólvora seca e a personagem é um javali enraivecido. Isto é passado em Portugal, para começar. Porquê? Porque está ali Pinhal de Leiria, então vamos ver o que é que nós podemos fazer daqui e o porquê disto. Isto é pavloviano. Ele ouve o barulho, o javali está habituado a ser caçado no Pinhal de Leiria, claro, e assim que ouve o barulho começa a ficar enraivecido e a querer revoltar-se contra os seus caçadores. E tu dizes, mas é pólvora seca, nunca o vão matar, mas ele isso não sabe. E é precisamente o desconhecimento que faz com que ele se revolte. E se queres outra leitura, é o que a natureza nos está a fazer, já chega. É engraçado teres colado com a problemática ambiental. Não chegava lá e portanto vou dar seguimento à terceira e última. Sim, três, só porque acho que já ficou bem patente aqui a tua capacidade de criar aqui imagens. Vamos à terceira situação. Uma discoteca, o aparelho é auditivo e a personagem, claro, a stripper surda. Nas 2 situações anteriores era uma coisa muito contato com a natureza e por aí fora. Aqui vamos fazer uma coisa de relações entre pessoas. É um drama, porque temos numa discoteca um soldado inglês que está cheio de sede e que quer pedir alguma coisa para beber, e a stripper, como é surda e se esqueceu do aparelho auditivo, e tu repara, aqui o que interessa é a ausência, não é a presença do aparelho. Às vezes o que interessa não é pormos, é tirarmos, é a ausência do aparelho. A stripper não está a perceber o que ele está a pedir e acha que ele está a pedir outra coisa, e ele só quer beber na realidade qualquer coisa que está cheio de sede. E ela
é stripper e tal, e acha que é outra coisa que ele quer. E relações, mano, não funciona. E ali está a chocar e não consegue. Porquê? Porque falta uma das coisas que ali estão, que é o aparelho auditivo. Espero que tenhas divertido com este método. Foi um exercício. Foi um exercício, vês? Se foi bom ou mau, isso depois fica para quem gosta. Para mim foi bom. Eu gostei. Também foi bom. Também a ausência, principalmente a ausência dos elementos. Viste? A malta às vezes está sempre a adicionar e não. Aqui foi na subtração. Está fora da imagem. Está fora, mas distante. Está lá. E já aqui nesta reta final do nosso programa, que mensagem é que gostavas de deixar a quem quer seguir a pisada do João Valente na escrita criativa? Primeiro, e não só. quem seguir, não sigam, porque vão ter um fim triste. Contudo, se gostam de escrever, a primeira são os 2 conselhos típicos destas coisas. Leiam muito e escrevam muito. A primeira coisa que vão escrever é miserável, a segunda também, a terceira também, a quarta também, a quinta também. Não tem mal nenhum se divertirem a fazer essas 5 coisas miseráveis. É fixe, porque quem não gosta de escrever não se vai safar. Escrevam muito e leiam muito. Ler é muito importante. As pessoas normalmente gostava de escrever um livro, mas lês, não tenho tempo. É complicado. Leiam muito, leiam tudo. Os rótulos das embalagens, porque vai ser importante para perceberem porque é que o javali está enraivecido. Leiam tudo. E escrevam e percebam se divertem a escrever, porque se divertirem muito a escrever, inevitavelmente vão perceber o que é que fazem bem, o que é que fazem mal, onde é que podem melhorar, onde é que querem investir, e depois é uma questão depois passa a questão técnica de escrever. É conhecer as pessoas, dar o corpo ao manifesto. E é uma questão de sorte também de conseguir fazer os projetos e ter coisas de que gostam. E não vão fazer sempre coisas de que gostam. Mas quando tiverem a fazer as coisas que não é que não gostem, mas que é um bocado indiferente. Aprendam com isso. Como é que se conta uma história em 10 segundos porque é um anúncio para a net? Como é que se conta uma história sem ser que seja fixe em 10 segundos? Isso é um desafio. É um desafio. Com limites. E estão a aprender com isso e vão tornar-se melhores escritores ou escritoras naquilo que efetivamente gostam de fazer, certamente. E com os conselhos do João, subscrevam o canal para mais vídeos da Bagre Media. Sentiste? Vamos chegar a falar. Está tudo a gravar? Não, vai. Deixa-me repetir a frase porque o alcance geográfico. Acho que vai correr bem. Ok. Posso lançar? Vai, perguntas rápidas! Do João. Gravar! Isso mesmo. Tão bom! Catim? Bagre Media!